Vamos agora voltar nosso foco para o mercado interno e tentar avaliar quais serão os impactos da reforma tributária na economia. Para tanto, teremos a participação do senador Roberto Rocha, pelo PSDB do Maranhão, Bernard Api, economista, e Vanessa Canado, advogada e coordenadora do Núcleo de Tributação do INSPER. Para moderar esse painel, convido Mariana Tsica, sócia e Head Wealth Planning do BTG Pactual. Um bom debate a todos. Obrigada, Marta. Bom, bem-vindos, Vanessa, o senador, já está na tela também, Bernard. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando um pouco da reforma tributária, e a gente pode falar de várias reformas, não uma só, porque a gente tem o projeto de lei relacionado ao imposto de renda, que é o PL 2337. Esse projeto de lei, ele trata de tributação de pessoa jurídica, trata também de tributação de investimentos financeiros e traz alguns benefícios fiscais. Então, é uma reforma focada em imposto de renda, e esse projeto ele já passou na Câmara e agora foi ao Senado. Então, a gente vai discutir um pouco quais são os cenários e quais são as possibilidades de aprovação, mudanças, enfim, desse projeto. Só que ele chega no Senado quando já existe uma PEC 110, que é uma PEC que foi muito discutida, abordada, relacionada à reforma tributária mais ampla, do imposto sobre consumo. E também tem outra reforma, que não é bem uma reforma, mas é um projeto de lei, que é do Refis, que saiu do Senado e foi para a Câmara. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, da visão de vocês sobre esses projetos, como eles se comunicam, como eles se conversam. E eu queria começar com você, Vanessa, para abrir o nosso debate, nosso bate-papo. Muito obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Obrigadíssima pelo convite. Fiquei muito contente de poder debater aqui com meu amigo Bernard e com o senador Roberto Rocha, ainda que à distância. Bom, eu acho que qualquer reforma tributária, seja do consumo, da renda, da propriedade, da folha, eles buscam objetivos comuns, alguns projetos buscam mais simplificação, outros podem buscar mais justiça social, outros mais eficiência econômica. E, sob esses prismas, os projetos têm que conversar, ou seja, em alguma medida, algum desses objetivos, em maior ou menor grau, tem que estar sendo alcançado com os projetos de lei. Sem dúvida alguma, o projeto de imposto de renda veio muito mais a partir de uma demanda de justiça social, uma questão de isonomia, de igualdade, de tributação mais progressiva. E a tributação do consumo veio já muito mais com o viés de simplificação e de eficiência econômica. Não que não haja também um componente de justiça social e de igualdade, porque o nosso sistema tributário do consumo é tão ruim aqui no Brasil que, mesmo tendo concentrada a carga tributária no consumo, uma reforma que mudasse a lógica do sistema também conseguiria alcançar esse objetivo, que é muito mais prioritário na renda. Então, seja como for, seja para reformar a renda ou o consumo, algum desses três princípios, em maior ou menor grau, tem que estar sendo alcançado. Na reforma do imposto de renda, a gente alcançou parcialmente a lógica da justiça social, muito mais procurando equivaler a tributação de pessoas com rendimentos equivalentes, por meio da tributação do dividendo, ainda que parte dos dividendos tenha ficado de fora nas pequenas empresas, e uma parte da justiça social alcançada pela tributação tributação come cotas do fundo fechado, ainda que tenha uma regularização, uma atualização com uma alíquota menor. Então, sem dúvida alguma, acho que o projeto de imposto de renda priorizou a justiça social. E, na minha visão, a gente saiu perdendo um bocado no tema da simplicidade, porque é inerente, é impossível mudar o modelo concentrado de imposto de renda na pessoa jurídica para o modelo dual de tributação do dividendo, sem que o sistema fique mais complexo. Então, isso já era esperado. Mas, pelo menos, então, que a gente ganhe na parte da justiça social. E, com a isenção de dividendo das pequenas e médias empresas, acho que a gente perdeu em termos de competitividade, de ganhos de eficiência, sem dúvida alguma. O excesso de subsídios para as pequenas empresas é algo que a literatura econômica, os relatórios de tax policy de todos os organismos internacionais, a OCDE especialmente, sempre insistem em dizer que é algo que prejudica o crescimento econômico, o excesso de subsídio para as empresas se manterem pequenas. E a gente aumentou ainda mais um subsídio que já existia, que era o subsídio do Simples
e parcialmente do lucro presumido. Então, nesse aspecto, acho que a reforma do imposto de renda foi bastante prejudicial a esse ambiente. De outro lado, a reforma do consumo buscou muito mais esse aspecto de simplicidade e de competitividade do que o aspecto de justiça social, ainda que o relatório final tenha trazido aí algumas isenções para saúde e educação. Agora, como é que elas vão conversar em termos de aprovação? Talvez o nosso senador aqui possa falar melhor como é que a gente vai andar com essas duas propostas aí nas duas casas. Bom, também queria agradecer o BTG, o convite de participar desse debate, cumprimentar a Mariana, cumprimentar a Vanessa, o senador Roberto Rocha. Eu concordo com a Vanessa, quer dizer, quando você faz o sistema tributário bom, ele tem que ser o sistema que prejudica o mínimo possível o crescimento e colabora, na medida possível, o máximo possível para a melhoria da distribuição de renda. Embora na questão distributiva tem que olhar para a tributação e gasto conjuntamente. Desse ponto de vista, a reforma da tributação do consumo, que na verdade hoje está com 2 projetos sendo discutido, a PEC 110, no Senado Federal, cujo relator é o senador Roberto Rocha, e o PL 3887, que está na Câmara dos Deputados, que é uma proposta mais restrita, que trata só de uma reforma do PIS/COFINS, criando a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é uma proposta do governo federal. Essa reforma da tributação do consumo, como disse a Vanessa, ela tem como objetivo, basicamente, contribuir para aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. Ela até tem um efeito distributivo positivo, a mera adoção de uma alíquota uniforme para bens e serviços, por incrível que pareça, melhora a distribuição de renda, porque hoje no Brasil, o fato de que serviço é menos tributado que mercadoria, ainda considerando a desoneração da cesta básica, faz com que rico pague, como proporção do consumo, menos imposto do que pobre. Com proporção da renda, sempre imposto sobre consumo pesa mais no pobre. Mas com proporção do consumo, no Brasil, o rico paga menos imposto do que o pobre por conta da menor tributação de serviços. Mas o objetivo fundamental dessa reforma é você aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. E esse impacto pode ser muito grande mesmo. A ideia de uma reforma ampla, que inclui os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. Tem um estudo do Braulio Borges, que estima que a aprovação de uma reforma dessas poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando em, na média, cada brasileiro ter 20% a mais de renda do que teria sem a reforma tributária. Isso é bom para as famílias, é bom para as empresas e é bom para o governo, porque mantendo a carga tributária você arrecada mais e ou você consegue reduzir mais rapidamente a dívida pública ou tem espaço para poder fazer mais despesas sem aumentar a carga tributária. Então, o objetivo fundamental da reforma do consumo é aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira e o efeito é muito grande. Pode-se questionar se o número é esse, se é metade. Mesmo assim, todos os números que eu conheço, todos os estudos têm impactos relevantes sobre o crescimento. O objetivo da reforma do imposto de renda é um pouco mais ambíguo. Ele tem um lado, sim, que tem a ver com o crescimento da economia brasileira, e isso passa por incentivar ou desincentivar investimento e por tornar a economia mais ou menos eficiente em termos de organização, mas tem um lado distributivo. A gente tem um problema no Brasil de que uma parcela relevante das pessoas de alta renda paga pouco imposto de renda no Brasil, e paga pouco imposto de renda por quê? Paga pouco imposto de renda porque uma parcela relevante da renda são lucros distribuídos que são isentos na pessoa física. Aí você vai falar, bom, isso quer dizer que a pessoa não paga imposto? Não. Aí eu queria deixar claro, o imposto que você paga na empresa é uma antecipação do imposto devido pelo acionista. Então, se você paga 34% na empresa e paga 0 na pessoa física, a rigor pagou 34%. Não tem um grande problema. Mas, no Brasil, em muitas situações, você paga na empresa muito menos que 34%. A alíquota efetiva, que a gente chama, quer dizer, o que você paga de imposto comparado com o lucro contábil da empresa, é muito menos do que 34%. Isso acontece em empresas de grande porte, porque tem várias possibilidades de reduzir o lucro fiscal, que a gente chama em relação ao lucro contábil, e acontece, sobretudo, em empresas de regimes simplificados. Então, se você pega, por exemplo, um profissional liberal, que tem uma empresa do lucro presumido, em que o lucro dele, vamos dizer assim, que ele fatura R$250 mil por mês, e R$50 mil é o custo para ele manter a empresa e os tributos, exceto sobre a renda.
Ele, na verdade, tem uma renda de R$200 mil e hoje ele está pagando sobre 32% de 250. Ele está pagando sobre, e a renda dele é 80% dos 250, ele está pagando sobre menos da metade da renda dele. Aí nós temos um problema, porque essa pessoa pagou pouco imposto na empresa e não pagou na distribuição. Desse ponto de vista, a introdução da tributação na distribuição, ela pode corrigir parcialmente essa situação, porque aquela empresa que paga pouco da empresa, ela acaba, pelo menos, parcialmente compensando isso na tributação da distribuição. Agora, embora esse seja um lado que eu acho que é interessante, positivo do projeto, ele tem uma série de problemas, eu acho que a gente pode falar depois, que eu estou aqui só na introdução, eu acho que ele tem uma série de problemas e a minha avaliação é que o projeto da reforma do imposto de renda, que foi aprovado na Câmara, tem muito mais aspectos negativos do que positivos, seja do ponto de vista da justiça tributária, seja do ponto de vista do impacto sobre o crescimento do país, mas acho que disso a gente pode falar depois. Combinado. Senador Roberto, suas considerações iniciais aí sobre esses projetos ou essas reformas potenciais. Estamos ouvindo. Eu quero inicialmente agradecer ao BTG Pactual, agradecer a Mariana, agradecer a Vanessa, agradecer o Bernardo, agradecer bastante a todos que fizeram esse convite. Gostaria muito de estar presente neste evento. Agradecer a Marta, que com ela tenho conversado bastante sobre esse nosso encontro. E, infelizmente, não tive como estar hoje em Brasília. Eu acabei de receber aqui em casa agora, por exemplo, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. E fechamos um entendimento em favor do nosso relatório da PEC 110 do Senado. Assim como já o fizemos com os estados. Pela primeira vez na história, nós estamos colocando na mesma mesa estados como São Paulo, Piauí e Maranhão. E estamos avançando bem a ponto de beira de um entendimento, perto do entendimento, também com o governo federal. Tudo aquilo que o governo federal pediu para que a gente pudesse calibrar no nosso relatório, a gente fez. E do setor produtivo, a gente já também tem uma manifestação de apoio de quase a totalidade. De tal modo que eu quero dizer que, o que pesa ser uma matéria muito complexa, muito árida, muito difícil, porque mexe de um lado, compromete do outro, e assim vai. Requer muito diálogo, exercício da política, né? O combustível da política é a saliva, e a gente tem gasto muito nesses 3 anos, 2 anos, 3 anos aí nesse projeto da reforma tributária. Seja no âmbito da PEC 110 do Senado, seja na comissão mista, e agora novamente na PEC 110, a gente tem conversado bastante. De modo que eu devo dizer que nós estamos debruçados sobre a reforma tributária que eu entendo, ela não é aquela que estava discutindo na Câmara, que trata de um imposto de renda. Por mais meritório que possa ter, por mais pontos positivos que a gente possa destacar no projeto do imposto de renda, como a atualização da tabela do imposto de renda, a taxação de lucros e dividendos, etc., mas a calibragem que foi feita no debate político, as concessões que foram feitas, de algum modo comprometeu o projeto, desidratou o projeto. Tanto que no Senado, o que se vê é uma voz unânime dizendo que vai necessitar de alterações. Eu não me debrucei sobre o projeto do imposto de renda, votado pela Câmara. Eu estou mais focado na questão da nossa proposta, que essa sim é uma proposta mais ampla, que é a da base consumo. No Brasil, a base consumo ela é muito maior que a base renda. É o inverso dos Estados Unidos. E é por isso que os pobres, proporcionalmente, pagam mais do que os ricos. Ou seja, aqueles que têm um poder contributivo menor
pagam mais proporcionalmente do que os ricos. A carga tributária na base de consumo é muito grande. E lá nós temos o ICMS, o ISS, que é um imposto que cresce muito, daí as dificuldades de querer vários municípios compartilhar esse tributo, mas a gente fez porque nós estamos levando em consideração, Mariana, Marta, Bernard Pi, Vanessa, e todos vocês que estão nos dando o privilégio da audiência. Nós partimos do princípio que todo debate de assunto tão assim complexo, ele tem que obedecer 2 desafios. O desafio federalista e o desafio regionalista. O federalismo no Brasil, ele é muito criticado e nós estamos aqui tentando reunir os interesses dos municípios, dos estados, do governo federal. Só entre cada um deles já tem muitos conflitos. Dentro dos municípios tem vários tipos de municípios. Os municípios arrecadam esse ano de ISS algo em torno de 70 bi. Os estados, 500 e tantos bi de ICMS. Já foi 10 vezes mais, está menos, porque o ISS cresce mais. Mas a gente reconhece que são 5 mil e tantos municípios, em 15 municípios, 16, tem 70% desse ISS. Em 2 municípios, tem uma boa parte desse ISS, que é São Paulo e Rio de Janeiro. De tal modo que há muitas diferenças entre as nossas regiões e precisamos considerá-las para poder avançar em qualquer que seja o projeto. Nós temos que governar para um país quando temos 2, pelo menos, antagônicos, um do outro. O presidente da CNM, Paulo Zirkowski, é do Rio Grande do Sul. Eu sou do Maranhão. Realidades absolutamente distintas. E como é que vamos legislar para um país, fazer uma lei, se temos países diferentes? Então, é preciso reconhecer essas diferenças para poder a gente avançar. Talvez por isso, por eu ser muito mais, digamos, político do que técnico, eu não sou advogado, eu não sou economista, sou administrador e, essencialmente, político. E por essa razão eu estou tentando levar até onde a gente conseguiu. Há pouco saiu daqui, repito, o presidente da CNM, que vai amanhã divulgar uma carta de apoio à nossa proposta, coisa que vai fazer também os estados brasileiros. De tal modo que, nesse primeiro momento, na minha primeira fala de consideração, é dizer que nós estamos muito otimistas no Senado com a possibilidade de votar, no curto espaço de tempo, a PEC 110, e aí mandar para a Câmara. Hoje mesmo também já falei com o deputado Arthur Lira, para que na Câmara a gente possa ter um debate bem, assim, não assodado, porque tudo que a gente está fazendo é combinado, para que a gente possa, efetivamente, ver se esse ano a gente promulga essa PEC. Inicialmente é isso, tá? Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada mesmo. Bom, agora eu vou fazer um bate-bola mais focado no projeto de lei 2337, que fala do imposto de renda, né? Então, ele agora vai para o Senado, foi para o Senado, na verdade, não foi nomeado ainda um relator, mas a gente percebeu que na Câmara, né, ele foi apresentado em junho, e de junho para cá foram apresentadas algumas versões, e a versão final aprovada é a que vai para o Senado agora. Então, Bernard, eu queria começar com você. Você falou no início da sua fala da questão do impacto, né, da PEC 110 em relação ao PIB, ou seja, havendo uma reforma estrutural de imposto sobre consumo, qual seria esse impacto em relação ao PIB? Essa reforma que foca no imposto de renda, você acha que ela melhora, piora o cenário econômico, tem um efeito no PIB, você consegue visualizar isso? O que é que você entende? Bom, eu acho que ela tem um efeito, ele é ambíguo, embora a minha percepção é que ele provavelmente é ligeiramente negativo. Ou seja, nós estamos gastando dinheiro e capital político para aprovar uma reforma que vai reduzir o potencial de crescimento do país. E ele é negativo por quê? E aí eu queria explicar mais claramente. O impacto mais importante sobre o PIB decorre da mudança na tributação das empresas. Então, as empresas hoje pagam um imposto exclusivamente na empresa e ainda tem um mecanismo de juros sobre capital próprio que permite que uma parcela do lucro seja distribuído na forma de juros sobre capital próprio, que é deduzido da base tributária da empresa e paga uma alíquota exclusiva na fonte de 15%.
A proposta que foi aprovada na Câmara reduz a alíquota na empresa de 34% para 26%, acaba com o juros sobre capital próprio e introduz uma tributação de 15% na distribuição. Essa mudança tem um efeito positivo ou negativo sobre o investimento e sobre a organização da economia. Se eu partisse de uma situação em que eu tivesse só a tributação da empresa sem o JCP, provavelmente o efeito de reduzir a alíquota na empresa e tributar a distribuição é positivo. Provavelmente, porque você estimula o reinvestimento e, do ponto de vista de investimentos externos, como a maior parte dos países do mundo tem uma tributação que a gente chama em bases territoriais, ou seja, o imposto que é pago na empresa no Brasil não é compensado no exterior, a redução da alíquota na empresa ajudaria o investimento, e o que você tributa na distribuição, ou você compensa no exterior, ou faz um acordo de dupla tributação e reduz essa tributação. Então, isso teria um efeito provavelmente positivo, não muito grande, mas positivo. No entanto, na hora que você acabou com o juros sobre capital próprio, você tem um efeito inverso, negativo, que provavelmente compensa esse efeito positivo. Com um agravante, que hoje o mecanismo de juros do capital próprio, ele permite que você, pelo menos, reduza a diferença entre a tributação de capital próprio, equity, e o capital de terceiro, que é dívida. Uma parte do seu capital próprio é tributado como se fosse um capital de dívida, deduzível na empresa e tributado na fonte a 15%. Com a eliminação do JCP e as mudanças foram feitas, muito provavelmente o resultado da mudança que foi feita foi estimular a usar menos capital próprio e mais capital de terceiros. E no longo prazo, primeiro, para empresas que têm dificuldade de financiamento, isso tem um efeito ruim. E mais, no longo prazo, se você está mais alavancado, a empresa se torna mais sensível a flutuações macroeconômicas. Quer dizer, a capacidade da empresa de sobreviver a flutuações macroeconômicas fica menor. Então, provavelmente, no agregado, o efeito é negativo e não um efeito positivo. Tá certo? Além disso, tem um efeito adicional que tem a ver com essa coisa da isenção para empresas do lucro distribuído por empresas do Simples e empresas do lucro presumido que têm faturamento até R$ 4.800.000 por ano. O que acontece nesse caso é que você, na verdade, criou um desincentivo para a empresa crescer ou criou um incentivo para a empresa se fragmentar artificialmente. Então, uma empresa que fatura R$ 5 milhões vai preferir deixar de faturar, vai preferir não vender para poder não ter tributação na distribuição de dividendo. Uma empresa que fatura R$ 10 milhões vai dividir em 3 para poder aumentando o custo, aumentando a complexidade de controle, para poder se beneficiar desse benefício. O efeito dessa isenção é um efeito negativo sobre o crescimento. Aliás, essa coisa de dizer, quando você chega num nível de faturamento e se ganha 1 centavo a mais, muda completamente sua tributação, é um erro clássico de desenho de sistema tributário. Tá? Livro-texto de erro de desenho de sistema tributário que nós estamos fazendo no Brasil. Discutir isso no mundo desde a época que a gente tributava as janelas. No Reino Unido, antigamente, você cobrava o imposto sobre o número de janelas. E aí funcionava assim, você tinha isenção até 9 janelas, a partir da 10ª você pagava sobre as 10. Não era na margem, você pagava sobre as 10. O que acontecia é que todo mundo ficava fechando janelas para poder se beneficiar. E tinha efeito até ruim sobre a saúde das pessoas, né? Porque menos janela, tem menos ar para as pessoas respirarem, elas se contaminam. Mas eu estou brincando, porque esse é o exemplo que você dá em livro-texto do que não fazer em termos de política tributária, e é exatamente o que foi feito nesse projeto. Não, perfeito. E até tem um termo para isso, que é a morte súbita, né? Que a empresa, ela, por exemplo, é optante do Simples, ela vai para um regime lucro presumido, ela não consegue sobreviver por um ano. Seria mais ou menos a mesma situação. Vanessa, agora passando um pouco a bola para você, né? A gente tem, como o Bernard falou, a tributação de 15%, né? Teria essa tributação de 15% sobre as empresas. E eu queria que você falasse um pouco como, na sua visão, isso impacta as empresas de lucro presumido, as empresas de lucro real, e se há algum efeito específico para algum setor, na sua visão. Bom, para esses casos em que a gente tem isenção na distribuição do dividendo para as empresas do Simples e para as empresas do lucro presumido com faturamento até 4.800.000, a gente tem um impacto, eu vou dizer positivo, mas não é, obviamente, no agregado, né? Aquela empresa vai pagar menos imposto do que paga hoje. O que significa um subsídio para as empresas pequenas e médias e o que significa, na verdade, um aspecto negativo do ponto de vista econômico, né? O Bernard acabou de explicar.
o natural em termos de crescimento econômico e produtividade, as empresas crescerem, algumas empresas morrem, as mais eficientes sobrevivem e assim por diante, né? Essa, pelo menos, é a cartilha que a gente lê e também o resultado empírico observável. Agora, a gente fez o inverso, então não dá para esperar que a gente tenha, de fato, um resultado diferente do que a gente esperava. O discurso de tributar mais ou tributar igual pequenas e médias empresas, ele é contraintuitivo, né? A ideia de subsidiar empresas menores, ele é um discurso simpático, aparentemente vantajoso, mas que, de fato, na ponta do lápis não faz sentido do ponto de vista de longo prazo. Então, acho que esse é o ponto fundamental, que é aparentemente um benefício, mas que para o país vai ser um grande malefício. E, claro, como a carga tributária tem que ficar neutra, ainda que haja uma previsão de perda com esse último projeto aprovado, as empresas do lucro real estão com uma alíquota nominal superior à alíquota nominal atual, né? Se forem reduzidos todos os percentuais prometidos ali no projeto, dependendo de outras reduções de benefícios, etc., a gente vai ter 26%, né, de carga tributária, mais 15%, que é superior aos 34%. Então, é difícil comparar a alíquota efetiva, porque isso muda muito conforme a base do lucro contábil da empresa grande, mas a alíquota nominal ficou maior. E essa era exatamente a janela que existia no projeto da renda para incrementar a competitividade das empresas brasileiras, né? O que se argumentava é que a redução do IRPJ e a tributação do dividendo atenderia uma agenda de igualdade que vinha muito mais da esquerda e a agenda da direita, que era equilibrar o imposto de renda da pessoa jurídica aos demais países que competem por investimentos com o Brasil. E aí eu acho que com isso a gente perdeu um pouco o foco principal, talvez nos dois objetivos, e acabou trazendo exceções que desatendem os dois objetivos, como é o caso dessa isenção dos dividendos para as PMEs, né? Ela desatende a justiça social e ela prejudica o crescimento econômico. Então, a gente tropeçou bastante nesse ponto e, consequentemente, as empresas de lucro real acabaram com uma carga tributária final maior, o que não era o ideal em termos de competitividade, ou pelo menos não era o objetivo inicial. Perfeito. Bernard, pulando agora para a aplicação financeira, tá? Então, a gente teve também algumas mudanças importantes em relação a aplicações financeiras nesse projeto, relacionando a carteira de ações, fundo fechado. Eu queria que você explorasse um pouco esse tema, né, e falasse um pouco dos prós e contras, ou de como você vê se melhora, se piora, se deixa igual, ou quais são os pontos fortes ou fracos. Bom, com relação à questão das aplicações financeiras, acho que é o lado positivo do projeto. No geral, as mudanças são boas. Então, a ideia de adotar come-cotas para fundo fechado é boa, porque estabelece isonomia na tributação com os outros fundos. A ideia de simplificar e adotar uma regra uniforme para a tributação da renda variável, acabando com essas coisas que a gente tem hoje, de tributar day trade diferente, de aplicação de prazo mais longo, faz todo sentido. Tinha uma ideia original no projeto, que era adotar uma alíquota uniforme de 15%, que infelizmente caiu, que seria boa. E tem essa história de adotar o come-cotas uma vez só por ano, em vez de 2 vezes por ano, que é boa também, é correta. Então, na parte de aplicações financeiras, no geral, as mudanças são boas, acho que poderiam ser melhores. Eu acho que, por razões políticas, deixou de se enfrentar uma série de distorções que a gente tem hoje, como essa questão de que alguns instrumentos financeiros não têm tributação, LCI, LCA, Fundo de Investimento Imobiliário. Honestamente, do ponto de vista econômico, não tem nenhuma razão para fazer isso. Se você quer incentivar, só para dar um exemplo, se uma pessoa física recebe aluguel direto na pessoa física, ela paga 27,5% de imposto de renda. Se ela recebe aluguel através de um fundo de investimento imobiliário, com cota negociada em bolsa, paga 0. Não tem razão de ser. Eu criei um sistema complicado para reduzir a tributação. Desculpe, não é essa a função da tributação. Isso não está ajudando o desenvolvimento imobiliário do país. Não é isso que está acontecendo, embora aí seja o discurso. Isso é só uma distorção que a gente tem no sistema atual. Então, eu acho que deixou-se de fazer um pouco mais do que poderia, mas, no geral, as mudanças são boas. Eu não gosto também dessa alíquota de 6% sobre os rendimentos acumulados dos fundos fechados. No fundo, está dando um desconto sobre... eu sei que tem uma questão de risco de questionamento judicial, mas, ainda assim, eu acho que deveria ter adotado a alíquota de 15%, ainda que com um prazo extremamente longo para passar, para
poderia parcelar em um monte de meses, não tenho problema com isso, mas não acho que seja bom. Significa o seguinte, olha, eu que não tenho fundo fechado, todo o meu rendimento foi sendo tributado ao longo do tempo com cotas de 15%. A pessoa que tem um fundo fechado, todo o rendimento que ela acumulou desde quando ela aplicou até o final de 2021, vai ser tributado a 6%. Honestamente, eu não acho isso uma coisa muito justa do ponto de vista do desenho da tributação. Fala, não tem liquidez? Tá bom, então parcela, perder de vista, sem problema nenhum. Tem a questão da judicialização, né, que a ideia seria justamente evitar a judicialização e fazer com que você não distorcesse o passado. Né? Essa é uma argumentação importante que se tem. Bom, passando a bola para você, Vanessa, agora, falando um pouco sobre essa atualização, né, que o Bernardo tocou rapidamente, eu queria que você tocasse um pouco mais de forma profunda. Ou seja, tem no projeto a possibilidade de atualização de alguns ativos. Eu queria que você explorasse um pouco e explorasse também o racional, né, por conta disso. Eu acho que essa ideia de trazer uma janela de oportunidade para regularizar ou para atualizar ativos sempre foi um desejo da agenda econômica do ministro Paulo Guedes. Ele sempre mencionou muito a ideia de ele chama de passaporte tributário, que é essa ideia de evitar um diferimento eterno, trazer a tributação para agora, mas com certo incentivo por meio da redução da alíquota. Então, essa lógica começou com a questão dos imóveis, que, diferentemente, talvez, do que alguns estudos preliminares mostraram, ao final, a alíquota até ficou relativamente baixa, ali de 4%, porque há muitos outros incentivos concorrendo com a atualização de imóveis. Então, embora a alíquota básica seja de 15% e no projeto a gente tenha 4%, a gente tem N outros fatores de redução de base de cálculo na venda de imóveis, inclusive uma isenção total para aquisição de outro imóvel residencial. Então, como esse incentivo da redução de alíquota concorre com muitos outros incentivos, existe um potencial menor na atualização dos imóveis. E, a essa lógica, seguiu-se a possibilidade de termos um HERCT 2, né, que é, na verdade, uma atualização dos ativos no exterior, que acabou ficando com uma alíquota de 6%, e trouxe junto a atualização do estoque dos fundos a 6%, porque no projeto original, a tributação do estoque dos fundos ia ser a 10%. Ou seja, tinha a mesma lógica de incentivo, que o ministro sempre procurou seguir, mas como os ativos no exterior vieram a 6%, para equalizar toda a atualização de ativos que não sejam imóveis, adotou-se a alíquota de 6%. E foi mais ou menos essa lógica também para manter as exceções do fundo imobiliário e dos fundos de agro, do fundo de agro, do FIAGRO e do fundo imobiliário por conta do CRI e do CRA. Né? Então, como manteve-se ali a isenção do CRI e do CRA, acabou-se tendo que também trazer de volta as isenções e os diferimentos dos fundos de agro e fundo imobiliário. Então, a bem da verdade é que algumas pequenas mexidas no início conduziram a essa abertura maior no final, o que é absolutamente natural. A gente sempre alerta que abrir uma exceção abre a porta para muitas exceções. E, de fato, por mais que eu concorde com o Bernardo que 6% é um incentivo talvez inadequado para a tributação de aplicações financeiras, também não fazia sentido quem tem ativo no exterior pagar 6% e quem tem um fundo com ativo no Brasil pagar os 10%. Né? Então, de fato, a gente abriu umas exceções e, como só ia acontecer, depois todas as exceções, outras exceções se justificam sob a mesma lógica. Inclusive, a atualização dos bens no exterior a 6% era, num primeiro momento, um desejo mais de arrecadar dinheiro para cobrir o déficit que o projeto daria. Né? E aí a gente vai se perdendo no meio do caminho e aí cada parte acaba tendo sua lógica própria ali de negociação, destruindo um pouco a lógica total do projeto. Perfeito, obrigada, Vanessa. Senador, então, esse projeto, já alterado algumas vezes, vai chegar aí no Senado. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco como o senhor imagina quais sejam as dificuldades, né, que esse projeto vai enfrentar quando ele chega aí no Senado, tendo a PEC 110, como o senhor bem falou, amadurecida, né, já sendo trabalhada há algum tempo. Como é que o senhor enxerga a tramitação desse projeto de lei, o 2337, em relação à dinâmica do Senado? Está sem o som, senador. Sim. Deu som? O som agora deu? Sim.
Bom, como eu falei, quer dizer, sobre o projeto do imposto de renda, que pese ter algumas virtudes, me parece que teve, na calibragem que foi feita na Câmara, muitas concessões e desidratou bastante o projeto. De tal modo que eu até fui convidado para poder avaliar a hipótese de ser o relator deste projeto e eu recusei, porque eu estou muito focado na questão do relatório na PEC 110, que é a reforma tributária ampla da base de consumo. Eu acho que esse é verdadeiramente o passo e o instrumento mais importante para que a gente possa destravar a nossa economia neste momento. Eu creio que essa será a nossa vacina econômica, ou seja, uma vacina para que as pessoas jurídicas, os governos, as pessoas físicas, todas possam efetivamente ter melhores condições para produzir. Do ponto de vista político, e esse é o papel principal que eu exerço nesse caso, até porque, é claro, Senado e Câmara são casas políticas. Eu acredito firmemente na possibilidade da gente votar. Claro que não sou ingênuo, não sou criança, eu sei das dificuldades, mas a gente está tentando contornar todas as dificuldades, ou pelo menos a grande parte delas. A gente está tentando oferecer ao país um sistema tributário que possa simplificar, que possa desonerar, que possa modernizar e que possa gerar mais competitividade. Nós estamos acabando de vez com a tributação nos investimentos. Como é que pode tributar investimento? E como é que vai tributar a exportação? O Brasil não pode continuar exportando imposto. E, claro, a gente não pode fazer tudo de uma vez. O pior imposto desse país, a gente sabe, é a contribuição patronal, imposto na folha, horrível. Custa 2 empregos para fazer um formal. Isso gera 50 milhões de informais no Brasil. Mas isso aí a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho que para este momento que o Brasil vive, momento de muita beligerância, muita belicosidade, muita disputa política, né? Parece que a gente está sempre em campanha, em palanque. Não havia outra hipótese da gente avançar se não fosse através do IVA dual. Ou seja, que é um IVA do governo federal, que é a CBS, que não pode ser criada por lei infraconstitucional, necessariamente ela vai ter que ser criada por emenda constitucional, ou seja, na nossa PEC, ela vai ser acoplada à nossa PEC, e o IVA dos entes subnacionais, dos estados e municípios, que unifica ISS e ICMS. O primeiro, federal, unifica PIS e COFINS. A gente quer acabar também com o IPI, transformá-lo num imposto seletivo. Não tem sentido ter um imposto só para as indústrias. Por que não tem IPA da agricultura ou IPS dos serviços? Nós temos que também tributar essas vendas online, venda eletrônica, porque a gente conseguiu acabar com as indústrias no Brasil, muitas delas foram para Paraguai, para a China, e agora a gente também não pode acabar o comércio. Então a gente tem que entender que o mundo hoje é digital, e é por isso que essa reforma tributária que a gente propõe, ela não pode ser clássica, ela tem que ser e será uma reforma tributária tecnológica, ela que vai fazer com que crédito e débito seja eletrônico. Dessa forma, o sistema que o Brasil tem, talvez o mais moderno do mundo, o sistema bancário, claro, isso é um legado da inflação, e temos a possibilidade, portanto, de ter, nós temos a monetização aqui de quantos por cento só que se opera com dinheiro no Brasil? Talvez 3%, 5%, ou seja, muito mais de 90% eletronicamente. Então é muito mais fácil você hoje rastrear o dinheiro do que rastrear o produto. Apesar das inovações, como nota fiscal eletrônica, com código de barra, a gente pode rastrear o dinheiro. Creio que assim nós vamos aumentar muito a base de contribuição dos contribuintes, e onde muitos vão pagar mais, onde muitos vão pagar, nós vamos poder pagar menos. Hoje contribuem um número pequeno, e aí a carga tributária é muito alta, entendeu? Essa reforma tem como premissa não aumentar a carga tributária, mas também não diminuir no primeiro momento, porque ninguém quer abrir mão de receita. A gente, no tempo, e há estudos que dizem que durante os 15 anos seguintes, nós vamos ter um aumento do PIB de 15% a 20%.
cada aumento de 1% no PIB aumenta 3% a arrecadação tributária. Então, lógico que isso é um jogo do ganha-ganha. Não fazer nada é que faz com que o Brasil continue tendo o pior sistema tributário do planeta. E acho que a gente não pode perder a oportunidade que nós vamos ter, sobretudo após a pandemia, dessa nova ordem econômica mundial que vamos ter, inevitavelmente. Nós não podemos perder a oportunidade de ter um sistema tributário que possa atrair investimentos, melhorar o nosso ambiente de negócio e fazer com que a gente possa efetivamente gerar emprego para tantos milhões de brasileiros que estão aí desempregados, desalentados e desesperados. Ô, senador, ainda em relação a esse ponto que o senhor tocou, né, o senhor fala muito em melhoria da competitividade, né, redução de burocracia, aumento do PIB. Você enxerga, por exemplo, esse projeto de lei que chegou agora no Senado do Imposto de Renda como um primeiro passo para aí sim tornar esse segundo passo, que é essa reforma estrutural, ou você acha que são coisas desvinculadas? Qual a sua visão em relação a isso? É completamente desvinculado. Nosso projeto não trata de renda. Nosso projeto só trata da base de consumo. A gente não discute imposto de renda no nosso proposta, entendeu? Aquilo que eu falei, quer dizer, nós estamos atacando aquilo que pode oferecer ao brasileiro mais justiça fiscal, mais justiça social. Não tem cabimento você ter no Brasil um país em que você cobra IPVA, por exemplo, de quem tem moto para sobreviver ao carro e não cobra de quem tem um avião, ou quem tem um helicóptero, ou quem tem um iate. Isso é muito ruim. Se a gente vai ligar aqui agora, a gente vai ligar do WhatsApp. O WhatsApp não paga. Mas o pobre lá do interior do Maranhão, se ele vai ligar, ele não tem conectividade. Ele vai ter que ligar de pré-pago. 50% a carga tributária. Ora, a pessoa quando recebe dinheiro, o mais pobre, ele vai todo para o consumo, mal dá para o consumo. Então ele paga uma alíquota muito alta. Entendeu? Paga um ICMS muito alto. E na hora que ele recebe, ele vai consumindo e pagando mais. Quer dizer, é muito alta a carga tributária no Brasil. Entendeu? Então, a gente pretende, nessa base de consumo, melhorar muito esse sistema e eu acredito que não pode ser feito nada melhor do que nós conseguimos fazer até agora, porque não é uma proposta do Roberto Rocha, é uma proposta da sociedade. Nós estamos ouvindo o Senado, a Câmara, o governo federal, o setor produtivo, ouvindo todos. E a gente, por isso, é que está botando todo mundo na mesa. Perfeito, senador. Ainda em relação a cenário para esse ano, então, assim, na sua visão, em relação a, se a gente pudesse explorar um pouco, quais seriam os cenários de aprovação do Senado dessas propostas até o final do ano? Qual a sua visão em relação a isso? O senhor tem esperança, ou, enfim, o senhor acredita que nesse ano ainda o senhor consegue passar essa PEC ainda nesse ano? Ou em relação também ao projeto do imposto de renda? Não, olha, veja bem, aí não depende de mim, porque, claro, vai depender da rotina, da dinâmica do Senado e da Câmara. Mas eu acredito que no Senado a gente vota na CCJ esse mês, de setembro, e também vota no plenário. Quanto mais tarde a gente apresentar o relatório, mais vai dificultando essa questão. Por mais que a gente queira ampliar a base de negociação, tem hora que a gente tem que fazer escolhas. E eu disse que não quero passar dessa semana. Eu combinei com o presidente Rodrigo Pacheco da gente fazer isso após o feriado. Nós já passamos o feriado. Eu estou aqui conversando com esses segmentos. Acabei de dizer a você que conversamos muito hoje com os municípios e acertamos. Os estados também. Os municípios sempre querem alguma coisa e os estados têm que ceder e vice-versa. E os dois querem da União, como o ITR, por exemplo, é um imposto federal. Aí a gente tem que discutir como é que vai ajustando e calibrando isso sem prejudicar ninguém. Então eu quero crer que esse projeto sendo votado no Senado em setembro, ele vai para a Câmara, e a Câmara, não vou dar prazo, óbvio, para ninguém, não estou conseguindo dar nem para mim mesmo, como relator, mas eu acredito que, como está bem maduro essa questão, e bem alinhado com os deputados, eu acredito que mais 40 dias na Câmara, isso pode ser votado. Votado na Câmara durante o mês de novembro, ele volta para o Senado. E aí o Senado poderá, sim, dar a palavra final e promulgar essa PEC esse ano. É o meu desejo como brasileiro, especialmente.
Perfeito. Voltar, então, às perguntas aqui para a Vanessa e para o Bernard, né? Em relação ao impacto da potencial reforma do consumo para os prestadores de serviço, como é que vocês enxergam isso? Vocês podem comentar um pouco? Bora, né? Esqueci. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma diferença do prestador de serviço, que de algum modo está integrado à economia como um todo, e aí eu acho que essa servicização da economia, né, esse é o termo que tem sido utilizado, ele não é só o consumidor consumindo um serviço ou alocação de um bem ao invés de um bem. É a própria aplicação de muita tecnologia e de serviços muito avançados no próprio processo industrial. E essa reforma tributária nesse setor de serviços, no B2B, ela é essencial para a competitividade da nossa indústria, para a melhoria da nossa economia, né? A cumulatividade do ISS na integração dos serviços da economia é extremamente danosa, né? Do ponto de vista de alocação dos fatores de produção e também da transparência da carga tributária, né? Então, acho que não é à toa que a gente tem uma indústria pouco competitiva e que está caindo cada vez mais no Brasil, porque a gente vê que a grande diferença entre uma loja de varejo física e uma loja de varejo online é simplesmente tecnologia, né? Ou a diferença entre uma Magalu e uma Amazon é o nível de tecnologia que você aplica no seu negócio. Então, dado esse crescimento da economia, que está muito ligada à aplicação de tecnologia, se a gente não tiver um imposto neutro nessas operações B2B, a gente vai ter uma alocação cada vez mais ineficiente de recursos e uma tributação cumulativa que também prejudica o preço final dos bens e serviços. E aí, depois, a gente tem uma outra categoria, digamos, de prestadores de serviços, que é o B2C, aquele que está ali, de fato, prestando serviço para o consumidor final. E aqui no Brasil, por conta do Simples Nacional, 90% desses prestadores de serviço, na verdade, não seriam afetados diretamente por uma reforma, seja a CBS, seja o IBS, porque eles estão num sistema apartado de tributação, que, com o tempo, a esperança é que eles também migrassem, vendo vantagens nesse modelo mais transparente de tributação do consumo, ao invés da tributação do faturamento. Tendo em vista esses dados, é até um pouco difícil entender a grande oposição que o setor de serviços vem fazendo, junto com o varejo, pequeno varejo, à reforma da tributação do consumo. Porque os dados mostram e o impacto positivo que isso teria para todos torna um pouco ambígua essa posição. Então, eu acho que talvez a gente precise de um pouco mais de clareza sobre o que é a reforma da tributação do consumo para o setor de serviços, para além, talvez, de algumas narrativas mais prontas que a gente tem encontrado por aí. Bernard. Bom, acho que a Vanessa já falou tudo. Primeiro, o prestador de serviço está no meio da cadeia vai ser favorecido, porque hoje ele paga imposto e não dá crédito. Ele vai passar a pagar mais alta a alíquota, mas vai dar crédito integral. Quer dizer que a soma do que ele está pagando e o tomador de serviço está recuperando de crédito reduz a tributação. A tributação do consumidor final, como disse a Vanessa, primeiro, a empresa do Simples não vai ser afetada. Mas vai ter aumento nas empresas que não são do Simples, vai ter aumento de carga? Vai. Isso é ruim? Não. Quem é que consome serviço? São as famílias ricas. Quer dizer, não faz sentido aquilo que a família rica, que o rico consome, ser menos tributado que aquilo que o pobre consome, que é mercadoria, que é o que nós fazemos no Brasil. Então, no fundo, o efeito é positivo do ponto de vista distributivo e ele é positivo do ponto de vista da competitividade da economia. Isso significa que o serviço prestado para o consumidor final vai ser prejudicado? Não, por incrível que pareça. Por quê? Porque a reforma aumenta a renda. E quando aumenta a renda das famílias, a demanda de serviços cresce mais que proporcionalmente à renda. Isso é automático. E tem contas, tem um estudo feito pelo economista Edson Domingues, que mesmo com hipóteses muito conservadoras do impacto da reforma sobre produtividade, todos os setores da economia ganham. É verdade, a indústria é mais beneficiada que serviços, sim, mas mesmo os serviços prestados às famílias acabam sendo beneficiados pelo efeito de aumento da renda. É um jogo de soma de ganha-ganha. Esse é um ponto fundamental para entender a reforma do consumo. É um jogo de ganha-ganha. No agregado, todo mundo ganha. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas no agregado todos ganham. Em relação às duas propostas, né, uma torna o Brasil melhor posicionado no cenário global e outra neutro ou pior, ou vocês podem comentar nesse aspecto?
Bom, a reforma do consumo, com certeza, torna o Brasil melhor posicionado no cenário internacional. Eu conheço casos de empresas estrangeiras que deixaram de investir no Brasil por conta da complexidade do sistema de tributação de bens e serviços do Brasil. Quando a pessoa conta, quando o especialista aqui no Brasil conta para a empresa a maluquice que é o ICMS, o IPI, PIS/COFINS, a empresa deixou de investir. Conheço caso, literalmente, de empresa que deixou de investir e, portanto, a simplificação, a adoção de um padrão internacional, certamente vai ter efeito positivo. No caso da tributação da renda, eu não sei. O efeito, para mim, é ambíguo. Eu acho que a ideia de reduzir a alíquota na empresa tributária de distribuição é positivo e o fato de acabar com o JCP é negativo. Então, no fundo, eu não sei avaliar qual vai ser. Muito positivo não vai ser, muito negativo também não vai ser. Então, ele está ali no meio termo, na verdade. Ele é meio, essencialmente neutro desse ponto de vista. Então, de novo, se tivesse que escolher, se o foco é crescimento do Brasil, a reforma da tributação do consumo é a mais importante. E esse é um ponto que eu queria deixar, que é um ponto importante entre as duas discussões. Primeiro, a reforma da tributação do consumo vem ser discutida há anos no Congresso desde 2019, desde abril de 2019, nos modelos atual da PEC 110, PEC 45, estava na Câmara. A reforma da tributação da renda passou a toque de caixa na Câmara dos Deputados sem nenhuma discussão. O relator foi fazendo ajuste sem explicar por que está fazendo ajuste. Obviamente, reagindo a pressões que ele recebeu, mas sem discussão de prós e contras e diferenças alternativas. E eu acho que a gente precisa dar um passo atrás na discussão da reforma da renda no Brasil. Espero que o Senado faça isso, para fazer a avaliação de prós e contras de diferentes modelos para resolver os problemas da tributação da renda no Brasil. Eu acho que dá para ter um modelo que torna o Brasil mais eficiente e que, ao mesmo tempo, tem efeito positivo do ponto de vista distributivo. Sem contar que o projeto do imposto de renda tem um problema sério. Eu não sei qual é o impacto sobre a carga tributária, queria ser honesto, algumas projeções dizem que reduz, algumas dizem que é neutro, mas mesmo que seja neutro, ele, na verdade, reduz a tributação da renda e aumenta a tributação do consumo, porque, principalmente no caso de medicamentos. Então, o medicamento vai ficar mais caro. Vamos ser bem claros, pessoal, se aprovar o PL 2337, medicamento no Brasil vai ficar mais caro para poder desonerar a renda. Isso vai na contramão do que a gente precisa fazer no Brasil. O Brasil tem duas bases que são excessivamente tributadas, que são consumo e folha de salários, e duas bases que poderiam ser melhor exploradas, que são renda e patrimônio. O que o PL 2337 faz? Ele reduz a tributação da renda e aumenta a tributação do consumo. Ele piora a composição, que já é muito ruim da carga tributária do Brasil. Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria o contrário. Eu concordo com o senador Roberto Rocha, desonerar a folha de salários deveria ser uma prioridade no Brasil de forma inteligente, não de forma linear. A forma inteligente é desonerar o primeiro salário mínimo, não é desonerar de forma linear a folha de salários, e isso deveria ser financiado, entre outros, com o aumento da tributação da renda. Agora, no Brasil, o que nós estamos fazendo? Reduzindo a tributação da renda e dizendo que só dá para mexer na folha com CPMF. Não faz sentido nenhum. A gente está realmente... essa discussão do imposto de renda no Brasil está indo na direção totalmente contrária do que a gente precisaria que fosse. Vanessa. Como bem colocou o Bernard, a ideia de que reduzir a carga tributária da renda das empresas vai trazer mais investimentos, o resultado disso é ambíguo. De fato, há muitos estudos que avaliaram esse movimento, especialmente nos Estados Unidos, todos eles, e não há evidência empírica de que a redução do IRPJ, do Corporate Income Tax, tenha, de fato, incrementado o crescimento econômico. Então, esse é um resultado inconclusivo e que passou, na minha opinião, ao largo quando houve uma demanda grande. Inclusive, a gente participou de um grupo de trabalho em 2018 exatamente sobre esse assunto, que era simplesmente seguir o movimento que os Estados Unidos tinha iniciado de redução do Corporate Income Tax com o governo Trump. Então, de fato, não dá para dizer que não teria efeito positivo, mas isso não é automático, né? Não é reduzir o IRPJ que vai fazer o Brasil crescer do ponto de vista econômico. Quer porque a carga tributária total ficou maior, ainda que a gente considere só o IRPJ, ficou mais na média dos demais países, mas a carga tributária conjunta aumentou, e porque talvez a carga tributária seja um dos fatores relevantes para você investir num país. E no Brasil, especialmente, que é um estado caro, não é só isso não é isso por si só que é uma desvantagem, né? O Brasil não é só um país que tem carga tributária alta, ele tem insegurança jurídica, ele tem um sistema muito complexo.
Então, a gente tem muitos outros elementos, do ponto de vista de competitividade, que a gente precisa melhorar nas regras tributárias, que vão muito além de reduzir carga tributária. E eu acho que é isso que as reformas deviam se concentrar. Né? Já que a reforma da renda não consegue reduzir carga tributária, havia muitos elementos estruturais para diminuir a insegurança jurídica que a gente poderia ter implementado, e, sem dúvida alguma, a reforma do consumo traria o Brasil para um padrão IVA que é o padrão mundial. Não tem nenhuma razão para o Brasil não adotar essa forma de tributação do consumo. Tá ótimo, obrigada. Bom, eu queria passar agora para as considerações finais e queria começar com o senador Roberto, falando um pouco, enfim, do que ele acha, do que ele espera aí para os próximos passos dessa PEC 110 e do PL 2337. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, a Marta, agradecer a todos vocês oportunidade dessa conversa e dizer que, da nossa parte, em relação à reforma tributária do Senado, que trata da base de consumo, a gente espera que o nosso relatório seja avaliado com todo carinho, porque ele parte dos princípios de justiça social, buscando a simplificação, buscando a competição, buscando a desoneração e a modernização. Nós queremos acabar com essa burocracia tributária que consome 1% do PIB no Brasil. As empresas pagam 70 bilhões de reais, mais ou menos, por ano, para ter sua administração tributária. É um verdadeiro absurdo, né? São quase 2.000 horas trabalhadas por ano. A gente espera que essa reforma ela possa, como disse, gerar um melhor ambiente de negócios. Por quê? Porque aquilo que falta no Brasil, que é dinheiro, está sobrando no mundo. E se a gente melhora nosso ambiente de negócio, a gente traz muitos investidores para o Brasil. Eu concluo aqui dizendo que sou muito otimista e estou fazendo tudo isso, não é fruto da minha vontade, ele é fruto de uma média de opiniões, de convicções de todos os que são da Câmara, do Senado, do Poder Executivo, estadual, federal, municipal, dos setores produtivos, enfim. Estou aberto aqui ao BTG Pactual, cumprimento pela iniciativa e vamos seguir conversando, tá? Um abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Desculpem mais uma vez de não me ter feito presente nesse evento, digamos assim, presencialmente, porque estou aqui em Brasília, estou saindo agora para uma outra reunião que exatamente tratando dessa matéria. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Marta. Obrigada, senador. Vanessa. Eu acho que, para talvez tentar deixar o assunto menos angustiante, finalizar com um pouco de perspectiva, acho que é natural que reforma tributária demore, né? Reforma tributária, em maior ou menor grau, é um processo extremamente complexo e longo, e não só no Brasil, né? Quando a Austrália implementou o último IVA dela, ela demorou quase 40 anos para aprovar o modelo atual. Então, essa coisa de, não vamos mais falar de reforma tributária, porque já faz mais de 40 anos que a gente discute e nunca sai. Eu acho que as discussões vão amadurecendo e desde quando a gente começou a discutir tributação do consumo no CECIF em 2017, até talvez um pouco antes, ali no Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, a discussão era muito mais crua. E hoje a gente discute IVA no Brasil como, na minha época de mestrado, doutorado, faculdade, a gente não ouvia nem falar. Então, eu vejo um grande avanço no debate, da qualidade do debate sobre reforma tributária no Brasil. Agora, me parece que uma postura que a gente, enquanto sociedade, enquanto setor privado, deveria adotar era ser menos reativo, né? A gente fica esperando todos os elementos se encontrarem para ir saber se vai ou não ser aprovado e reagir aos projetos. Eu acho que a sociedade perde a oportunidade de criar uma agenda positiva mais proativa, né? A gente esperou tanto essa reforma da renda e não tinha nada ali para, enfim, qualificar o debate, por exemplo, sobre juros sobre capital próprio pronto. A gente não tinha nada sobre stock option pronto. Então, eu acho que a sociedade, o setor privado, tinha que
avançar mais nessa agenda coordenada com a experiência de outros países, para que, quando o assunto politicamente esteja maduro, a gente possa contribuir para aumentar a qualidade do debate e, consequentemente, dos projetos. Obrigada, Vanessa. Bernardo. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de participar desse debate. Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que nós temos aqui duas linhas de discussão de reforma tributária no Brasil, a reforma do consumo, a reforma da renda. A reforma do consumo está bem madura, acho que tem um trabalho importante do ponto de vista técnico e político, e, aliás, acho que o senador Roberto Rocha, pelo que eu tenho acompanhado, tem feito um trabalho importante do ponto de vista de mitigação das resistências políticas, não é uma reforma fácil, mas acho que estamos próximos de conseguir aprová-la. Agora, eu, pessoalmente, acho que uma reforma dessas, para conseguir passar, o Executivo tem que colocar capital político. E a minha impressão é que, infelizmente, o Executivo está colocando capital político no projeto errado. O projeto de renda, como eu falei, além de não estar maduro, a minha avaliação é que tem efeitos negativos, seja do ponto de vista distributivo, seja do ponto de vista do crescimento. Ele tem, sim, um aspecto eleitoral, óbvio. O reajuste da tabela de imposto de renda da pessoa física tem, obviamente, um objetivo eleitoral, precisava fazer, mas, claramente, esse reajuste em 2022 reduz o imposto na fonte, dá um aumento de renda para as famílias, e a maldade que vem, que é a limitação do desconto simplificado, só vem em 2023. E ele ainda consegue fornecer a base de aumento de receita para poder justificar o aumento do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que ainda depende de ter espaço no teto de gastos, que é essa discussão que a gente está vendo sobre precatórios. Eu entendo que tem esse lado eleitoral, mas se no mínimo conseguisse separar aquilo que é eleitoral, quer dizer, tudo bem, vamos aprovar o reajuste da tabela de imposto de renda de pessoa física, fazer alguma medida compensatória, ok, seria menos ruim do que fazer uma mudança muito grande, cujo efeito, com gasto de capital político e com efeito que, do meu ponto de vista, no agregado, é negativo. Então, eu acho que a gente tem que definir prioridades, e isso, infelizmente, eu ainda não estou vendo no Brasil uma definição adequada de prioridades na discussão da reforma tributária. Ótimo. Obrigada mais uma vez pela presença. Uma boa tarde.